Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal aqui da Sociedade Chesterton Brasil. E estamos numa proximidade, nesse momento, esse vídeo está sendo gravado, ainda não há Papa eleito, até onde a gente sabe, né? Mas estamos nesse clima então, da despedida do Papa Francisco, orações por ele, a eleição do novo Papa. E eu achei oportuno falar um pouco da relação de Chesterton com essa figura, né, do papado e do Papa em si. Vocês conhecem, bom, talvez não, mas vale a pena dizer, Chesterton, ele tem junto com Hilaire Belloc, né, ele tem uma teorização, uma tentativa, né, de criar caminhos concretos ou orientações mais específicas da vivência daquilo que o Papa Leão XIII já havia esboçado na encíclica que é considerada por muitos o pontapé inicial do que hoje se constitui na doutrina social da Igreja, né? É a Rerum Novarum, encíclica uma das mais famosas da história. Eu acho que, pelo menos, né, na abordagem recente, os historiadores de história da Igreja dão uma ênfase para a Rerum Novarum, que é difícil, né, emparelhar. São poucos documentos papais que têm essa relevância, esse impacto. E, de fato, é o momento onde mais diretamente a Igreja vai, né, pela primeira vez, falar, né, de questões que estão evidentemente ligadas, né, ao seu métier, ao seu assunto, sobretudo da questão da dignidade da pessoa humana e da moralidade com que se tem tratado os trabalhadores. Rerum Novarum é isso aí, né? Como é que é a condição do operariado, né, e o que a Igreja tem a dizer sobre isso a partir do Evangelho, tá? E é claro que essas questões são todas meio complicadas do ponto de vista que claramente Jesus procurou durante a sua vida nesse mundo, né, sair dessas questões político-econômicas, né? Em última palavra, né, mais estritamente cidade dos homens do que cidade de Deus. Mas é evidente que as duas coisas se interpenetram, né? As pessoas, o verbo se fez carne, o cristianismo tem essa visão, né, essa crença de que Deus mesmo se fez homem, tá? Então é evidente que as realidades humanas interessam sim, né, a um cristão, né, e especialmente por ser cristão. Então, se coloca as perguntas, como um cristão vive essas realidades? Economia, política, sociedade, essas coisas todas. E Rerum Novarum vem dar uma resposta que tem a ver com isso, tá? Numa condição que muitos de vocês conhecem, que é a do operariado, né, nessa segunda revolução industrial, as condições de trabalho, o tempo de trabalho, a idade dos trabalhadores, o empenho muito grande de crianças, né, numa idade muito tenra, trabalhando muitas horas e assim por diante, a pouca comida, e vocês já viram o quadro da dor, né? E é evidente que a Igreja Católica, né, sempre, né, se viu como uma agência de Deus na Terra para então lembrar os homens, né, chamá-los, instá-los, né, e mesmo ameaçá-los quando tinham poder para isso de maneira mais direta, mas ainda o tem, né, que é uma excomunhão, por exemplo. Não, olha, muda de vida senão vai gerar uma excomunhão e papapá. E aí então as pessoas botavam o dedo na moleira, se convertiam, às vezes não, e assim vai, tá? Então você tem esse contexto. E Chesterton sempre olhou para Rerum Novarum, né, como uma excelente, vamos dizer assim, uma bola muito dentro que a Igreja Católica deu, e o Papa Leão XIII em específico deu, com relação a essas matérias. E ele acreditava, isso ele tem inclusive um artigo na qual ele fala disso, que muitos dos problemas socioeconômicos, né, que o Ocidente, e especificamente a Inglaterra, estavam sofrendo, né, em vários contextos, e que geraram inclusive soluções, que são aquelas soluções que até hoje dividem muitas opiniões, certo? Que é a solução do socialismo, seja ele no formato, né, mais revolucionário radical do leninismo, ou então do socialismo fabiano, né, da Fabian Society, que tem figuras, né, que eram interlocutores e opositores intelectuais de Chesterton, como H.G. Wells, como Bernard Shaw. O próprio irmão de Chesterton fez parte da Sociedade Fabiana, e assim por diante, tá? E Chesterton enxergava sobre tudo isso, que de fato ali nós precisávamos, né, olhar e ouvir, né, aquilo, né, que o Papa Leão XIII falou, se nós queríamos achar a verdadeira solução para muitos dos problemas que estavam encampados na sociedade. E o distributismo, certo? E o distributismo, até esse próprio nome tem, né, esse título às vezes passa batido por algumas pessoas. Se nós vamos olhar o tratado, né, de Santo Tomás sobre a virtude da justiça, ele vai tratar dessa questão que é a justiça distributiva, certo? Inclusive, essa questão da justiça distributiva é o que causa perplexidade em muitas pessoas, levando aquelas perguntas célebres, assim, né, daquelas conversas que não vão dar em nada.
Como é que, olha como nós não valorizamos as pessoas. Porque um jogador, aí fala de algum jogador de elite, né? Muitas vezes era o Neymar que é citado nas conversas. Fala de algum jogador de elite que ganha milhões, daí cara tem até as contabilizações. Por minuto fulano ganha não sei quanto, chega na casa do milhão. E um professor que tem que estudar, que nananã, algo tão importante, né, para as pessoas, que é o estudo, que é a cultura, que é o conhecimento, ganha um salário baixo ou não ganha, que tinha que ter ganhando 1 milhão, é o professor e não o jogador. Bom, gente, basta saber uma coisa, a questão da economia e do dinheiro tem a ver com você estar numa atividade que gera dinheiro, gera dividendos, gera lucro, ou não estar. Algumas coisas são valiosíssimas, mas elas não têm esse valor de compra, ou quem possui esse expertise não soube criar um jeito para tornar isso algo rentável. Enquanto muitos desses jogadores que ganham milhões, de fato, geram milhões com a sua imagem, com a sua atuação. As pessoas pagam, ninguém está sendo colocado uma arma na cabeça de ninguém para ir até o estádio, comprar o produto licenciado, a camiseta. É um abuso, a camiseta é o valor de um terno. Você não é obrigado a comprar. Então essas coisas têm esse valor porque alguém paga por elas, certo? Então isso que acontece. Então, a princípio, está acontecendo uma injustiça. Bom, injusto seria eu dizer que é mais importante o futebol do que o ensino da boa cultura. Aí eu poderia estar falando de alguma injustiça, né? Mas eu não estaria falando, né, de injustiça se eu digo que alguém que tem uma atividade que gera mais lucro está ganhando mais dinheiro, tá? A princípio é isso. Então, isso, dessas coisas que nós falamos aqui, trata essa parte da justiça, que é a justiça distributiva. E aí, onde é que entra as coisas na jogada, né? Chesterton está procurando, né, sobretudo dentro do distributismo, e aqui não vamos nos alongar muito, porque essa é uma questão, inclusive que a gente percebe que algumas coisas que Chesterton vislumbrava, em várias sociedades já se deram em algum grau, né, dentro de uma certa social-democracia e assim por diante. Mas é claro que você pode conversar mais. Sobretudo quando a gente percebe que existe um valor consolidado, né, dentro do que é chamado de doutrina social da igreja, que é a subsidiariedade. Ou seja, que nós realmente tenhamos o tamanho certo das coisas para resolver cada problema. Então, se eu tenho uma dificuldade que a minha comunidade de bairro ou de distrito dentro da minha cidade resolve, não deveria haver a necessidade da implicação ou então da prefeitura integralmente, muito menos do governo do estado ou ainda do governo federal, né? Então, por quê? Porque se eu digo que uma esfera, né, tem que cuidar de tantas coisas, né, por exemplo, a esfera federal, né, se eu começo a colocar muitas coisas dentro da esfera de cuidado disso, Brasil afora, quanto mais coisas eu incluo, mais situações eu tenho que vai necessitar dessa incursão. Bom, quando eu digo que tais coisas, né, são de âmbito federal num país do tamanho do Brasil, vocês percebem o nível, né, de gente e, consequentemente, de recursos e dinheiro que eu vou ter que mobilizar, né, para que no Brasil inteiro sejam atendidas, né, todas as pessoas que têm aquela necessidade ou precisam daquele serviço ou têm que serem vigiadas, controladas ou não sei, através do governo federal. Então, assim, aí você vai precisar aumentar impostos ou gerar impostos. E aí você vai gerar pessoas administrando impostos, e aí você cria maiores possibilidades de processo de corrupção, de má administração, de gerência negligente e assim por diante. E não adianta dizer que depois as pessoas vão ser indiciadas, vão ter que sofrer processos. O dinheiro já foi perdido, as pessoas já tiveram seu trabalho, né, mal baratado, e a economia da nação inteira vai sofrer. O que se quer dizer com isso? Bom, qual é o tamanho que o Estado tem que ter? Isso aí vai depender de situações e situações, e não vai ser para sempre o mesmo tamanho que o Estado tem que ter, né? As pessoas prudentes vão perceber esse tipo de coisa. Mas, em outra análise, é perceber que não existe nenhuma vantagem em si mesmo em ter um Estado inchado, em ter um Estado grande, assim por diante. Bom, se a gente vai olhar, Chesterton tinha esse valor em específico, que e acredito que Gustavo Corsão acabou, né, traduzindo bem, né, nesse adágio que é o livro dele sobre Chesterton, uma certa biografia intelectual de Chesterton, que é 3 alqueires e uma vaca. Ou seja, essa sociedade ela se estabeleceria através de propriedades menores ou negócios menores que atenderiam a necessidades específicas nos locais onde eles estão, certo? Procurando então assim criar uma distribuição mais ou menos equitativa dos recursos de um país, né?
Ah, Rodrigo, mas e aí, como é que faz com quem não quer, com quem não tem como? Bom, aí haveria toda a teoria acerca de como é que se dá um esforço de promoção disso aí. Pequenos negócios, pequenas propriedades e como funcionaria uma economia em torno disso, certo? É evidente que todas essas coisas a gente percebe desde o começo que dependem de uma vontade das pessoas envolvidas no processo para que elas deem certo, né? E sempre vai existir uma certa dose de sacrifício, especialmente de uma camada que nem sempre está muito afim de se sacrificar, certo? Que são as elites, sobretudo as elites financeiras, tá? Essas elites financeiras têm um papel fundamental na opinião de vários economistas, que é de fato, né, organizarem esses esforços, colocarem seus recursos e aceitarem em favor do bem comum, que vão lucrar um pouco menos ou que vão ter que ceder alguma coisa, né, daquilo que poderiam então lucrar mais a preço, né, desse projeto não se desenvolver, as coisas não darem tão certo. Tá? Então vocês percebem que tem muitas variáveis nessa história. Não é só ter a teoria correta e assim por diante. E nisso a gente pode também linkar, e eu acredito sim que Chesterton tinha muita clareza disso, por isso que ele apelava muito à ideia de nós ouvirmos, por exemplo, alguém como Leão XIII, percebermos como eram conselhos de bom senso, certo? E como então valia a pena seguir esses conselhos. Chesterton em nenhum momento vai falar de revoluções, de mandatos, né, violentos, de criar um estado totalitário, nada disso, né? Mas essa questão de que homens lúcidos vão perceber um bom conselho e vão conseguir fazer as coisas do jeito certo. Existe todo um caminho para isso, né, que não pode ser ignorado. Então às vezes as pessoas, a gente fala da questão da educação, de promoção da inteligência, né, da boa inteligência, né, a inteligência equilibrada em contato com a realidade, não só teorias de gabinete, né, ou coisa que eu valha, né, ou coisas que não tiveram nenhum lastro de gente, já deu certo em algum lugar de alguma forma, tá? Então a gente percebe que precisa-se sim, né, ter esse pé no chão em ligação com a realidade. E nisso eu conecto muito claramente essa imaginação do Chesterton que se reflete aí em algumas dessas proposições distributistas e que estão consonantes sim, com a doutrina social da igreja, em grande parte, pelo menos até o seu desenvolvimento, né, existente nos primeiros 25 anos do século XX, né, com a diferença que volta e mente estabelece aqui entre Padre Brown e Sherlock Holmes. Tá? Então, por que eu digo isso? O Padre Brown, ele é um cara que a sua expertise para desvendar mistérios, né, saber ver o que os outros não veem num caso, está muito ligado a eu entender como se dá a estrutura do ser humano e as possibilidades da sua variabilidade, tá? Enquanto parece que Sherlock Holmes usa muito mais, né, os silogismos da sua mente, certo? A partir de fato, de várias experiências, né, de um cabedal de conhecimento a qual ele seleciona. É muito comum, né, quando falam de Sherlock Holmes, citar essa característica de que ele se esforçava por não guardar na memória nada do que seria, né, inútil para o processo das suas investigações. Mas a impressão que dá no caso do Padre Brown, né, que ele guarda o quanto pode de coisas na memória, porque ele sabe, né, que ele não pode ter certeza do que realmente vai ser útil durante a sua investigação. Afinal de contas, né, a criatividade do homem ligada à sua liberdade pode levar, né, a acontecimentos que não são imaginados por nenhuma pessoa, né, antes de eles acontecer, certo? Eu vou ficando por aqui. Um próximo encontro nosso também vai falar um pouco, né, de outro papa também, que a gente faz uma relação com Chesterton, falando, né, desse clima geral, né, que agora os olhos estão todos voltados para Roma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, certo? Compartilhar com quem você sabe que também gosta desse conteúdo, que é o que? Chesterton, Papa, doutrina social da igreja, distributismo, economia, bom, tem vários assuntos que se relacionam com o que a gente falou. Não deixe também de se inscrever no canal, né, clicar no sininho para ser avisado das novas, né, postagens. E não deixe também de conferir, né, as ofertas e promoções lá na página da livraria do Instituto Gude São Vitor, onde estão os livros da Sociedade Chesterton Brasil. Até lá. Tchau, tchau.